Olá, eu sou o professor Cleiton Botas e essa é uma aula de matemática. Na aula de hoje, nós vamos continuar estudando os números reais. Vamos lá! Na aula de hoje, nós vamos efetuar comparações e ordenações de números reais. Como, por exemplo, será que podemos dizer qual dos números é o maior? Raiz quadrada de 2, 3 meios, 11 nonos ou o número 1? Aqui nós vamos fazer uma ordenação de números reais para encontrar o maior deles. Para isso, nós vamos relembrar os símbolos de comparação. Nós temos o símbolo maior que, o símbolo menor que e o símbolo igual a. Quando o número que está à esquerda é o maior, nós utilizamos o sinal de maior que, como, por exemplo, 7 é maior que 4, 10 é maior que 2 e menos 2 é maior que menos 5, pois ambos são negativos. Já o sinal de menor que nós utilizamos quando o menor está à esquerda e o maior à direita, como, por exemplo, 4 é menor que 7, 2 é menor que 10 e menos 5 é menor que 4. O sinal de igual nós utilizamos quando nós temos a igualdade entre os números. 4 igual a 4 ou menos 2 igual a menos 2 são alguns exemplos. Agora, vamos voltar para os números reais que nós tínhamos. Aqui, para comparar esses números, nós vamos utilizar as representações decimais deles, sejam elas infinitas, como do raiz quadrada de 2, ou do 11 nonos, ou as finitas, como do 3 meios, que a representação decimal é 1,5. Nós comparamos os números observando casa a casa. E a primeira casa que vamos observar é a casa dos inteiros. Bom, nesses 4 números, nós temos o 1 na casa dos inteiros. Então, essa casa não nos ajuda a descobrir quem é o maior. Então, olharemos para a próxima casa, a casa dos décimos. O número 1 não possui casa dos décimos, então nós podemos completar com uma vírgula e um zero. O 1 é igual a 1,0. Agora, observamos a casa dos décimos de cada um dos números. Bom, o menor desses números vai ser o 1, já que a casa dos décimos dele é igual a zero. Então, nós temos o 1 como o menor dos números. Em seguida, nós temos o 11 nonos, já que a casa dos décimos da representação decimal desse número é o algarismo 2. Então, nós temos que o próximo é o 11 nonos. Em seguida, nós temos o raiz de 2, pois a casa dos décimos tem o algarismo 4. E, finalmente, nós temos o 3 meios, pois a casa dos décimos tem o maior algarismo, o algarismo 5. Assim, nós completamos a ordenação desses números. Escrevemos eles do menor para o maior. Assim, dizemos que o maior desses números é o número 3 meios. Agora, vamos ver mais um exemplo. Vamos escrever os números em ordem crescente. Menos 5 meios, menos 2,23, menos raiz quadrada de 5 e menos 20 nonos. Bom, nós começamos escrevendo cada uma das representações decimais desses números. Nas frações, como menos 5 meios, basta dividirmos o numerador pelo denominador. Aqui temos o resultado menos 2,5. Já na raiz quadrada de 5, nós podemos encontrar a forma decimal com a ajuda de uma calculadora e chegamos ao resultado de menos 2,2360 e assim por diante. No próximo número, nós temos menos 20 nonos e, se efetuamos a divisão, encontramos uma dízima periódica, menos 2,2222. Bom, agora vamos comparar os números para procurar a ordem correta. Começamos com a casa dos inteiros, mas nós temos 2 em todos esses números na casa dos inteiros. Então, observamos a casa dos décimos.
Na casa dos décimos, nós temos o algarismo 2 em 3 desses números, mas o menos 5/2 tem o algarismo 5. A gente observa que o algarismo 5 é maior que o algarismo 2 dos outros 3 números. Mas como esses números são todos negativos, o maior algarismo vai representar o menor número. Por exemplo, o menos 2,5 é menor que o menos 2,2, pois ambos os números são negativos. Então, a nossa ordem crescente vai começar com o menos 5/2, que é o menos 2,5 na forma decimal. Os outros 3 números têm o algarismo 2 na casa dos décimos, então precisamos olhar para a casa dos centésimos. Na casa dos centésimos, nós temos 3, 3 e 2. A gente observa que no menos 20 nonos, a casa tem o menor algarismo, o algarismo 2. Mas lembra, estamos tratando de números negativos, então o menor algarismo vai indicar o maior número. Ou seja, o menos 20 nonos vai ser o maior desses 4 números. Então, vamos representar ele aqui, do lado direito. Menos 20 nonos é o maior deles. Agora, vamos para os próximos 2 números. Nos 2 números restantes, a casa dos centésimos tinha o algarismo 3, então precisamos olhar para a casa dos milésimos. Bom, no raiz de 5 negativo, nós temos o 6 na casa dos milésimos, mas o menos 2,23 não possui casa dos milésimos. Ou seja, nós temos nessa casa um algarismo 0. Então, basta observar que o 0 é o menor e o 6 é o maior dos algarismos. Mas como temos números negativos, a ordem vai ser contrária. Então, o menor deles vai ser o menos raiz de 5 e o maior deles dois vai ser o menos 2,23. Assim, nós temos esses 4 números em ordem crescente, como nós queríamos. Agora, vamos ver como localizar os números reais. Vamos começar com o número racional. Vamos representar o número 1/3 na reta numérica. O número 1/3 possui a forma de dízima periódica, 0,333. A gente lembra que na reta numérica nós temos o 0, que é a origem. À direita temos os números positivos e à esquerda nós temos os negativos. Para localizar esse número, nós vamos ampliar a reta entre o 0 e 1. Agora, a gente lembra que 1/3 é como se nós tivéssemos 1 inteiro que foi dividido em 3 partes iguais, e cada uma dessas partes representa 1/3. Então, podemos fazer o mesmo na reta numérica, e assim localizamos os números 1/3 e também o 2/3. Dessa forma, podemos representar o número 1/3 bem aqui. Agora, vamos ver alguns exemplos de números irracionais na reta numérica. Por exemplo, o número π. O número π é conhecido por ser a metade do comprimento de uma circunferência de raio 1. E é isso que vamos utilizar. Nós temos a nossa reta numérica, os positivos e os negativos, e vamos tomar um segmento de comprimento 1. A partir desse segmento, vamos criar uma circunferência e vamos marcar essa circunferência na reta numérica e fazer ela dar meia volta. O número π é justamente onde a meia volta encontra a reta numérica, ou seja, esse comprimento aqui é o número π. Nós temos que o número π possui uma representação infinita e não periódica, 3,141592, ou seja, ele realmente vai estar logo ali depois do número 3. Além disso, nós podemos levar esse comprimento para o lado negativo da reta numérica. Assim, nós podemos marcar nesse ponto aqui o número π negativo.
ou então o número menos 3,141592 e assim por diante. Agora vamos ver outros exemplos de números irracionais. Dessa vez, veremos uma forma geométrica de construir as raízes quadradas dos números naturais. Vamos iniciar a nossa construção com um segmento de comprimento 1 e colocamos sobre esse segmento um outro segmento também de comprimento 1, formando um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Bom, a matemática nos diz que se ligamos as extremidades, nós temos um novo segmento que possui um comprimento igual à raiz quadrada do número 2. Se colocamos sobre esse segmento um outro segmento de comprimento unitário, quando nós ligamos as extremidades, nós temos agora um segmento que mede a raiz quadrada do número 3. Se repetirmos o procedimento com mais um segmento de comprimento 1, quando ligamos, nós possuímos um segmento de comprimento raiz quadrada do número 4. Efetuamos mais uma vez o procedimento e ligamos para encontrar a raiz quadrada do número 5. E mais uma vez para encontrar a raiz quadrada do número 6. Nós podemos continuar essa operação infinitamente, e assim vamos encontrar essa figura geométrica, chamada espiral de Teodoro. Na espiral de Teodoro aparecem as raízes quadradas de todos os números naturais, construídas geometricamente. Bom, mas agora vamos usar esses segmentos para representar esses números na reta numérica. Começamos com a nossa reta. A partir da origem, construímos os positivos e os negativos. Agora, vamos colocar o segmento que mede raiz quadrada de 2 na reta. Fazemos o mesmo com a raiz quadrada do número 3. Está bem aqui. Agora, quando fazemos o mesmo com a raiz quadrada do número 4, nós notamos que o segmento encaixa perfeitamente sobre o número 2. Isso acontece porque a raiz quadrada do número 4 é exata. A raiz quadrada do número 4 é igual a 2. Se continuamos, podemos representar a raiz quadrada do 5 na reta numérica e também a raiz quadrada do número 6, bem aqui. Nós observamos agora que todos esses números possuem uma representação infinita e não periódica. Eles são irracionais. Nós temos 1,414 e assim por diante para a raiz de 2. Já a raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,7. Como nós já vimos, a raiz quadrada do número 4 é um número inteiro, é o número 2. Já a raiz quadrada do número 5 é 2,23 e assim por diante. Então, ela está após o número 2 na reta numérica, assim como a raiz quadrada do número 6. E com uma calculadora, nós podemos encontrar 2,449 e assim por diante. Bom, será que podemos localizar uma raiz quadrada de outra forma? Podemos sim, e vamos ver agora como. Por exemplo, a raiz quadrada do número 20. Aqui nós precisamos entender que essa raiz quadrada não pode ser resolvida por cálculos. Resolver uma raiz quadrada não é dividir um número por 2, ou seja, uma resposta igual a 10, nesse caso, está errada. Mas nós podemos aproximar essa raiz, observando as raízes exatas que conhecemos. Por exemplo, nós conhecemos as raízes do número 4, do número 9, do número 16, do número 25. Elas são, respectivamente, 2, 3, 4 e 5. Aqui a gente observa que o 20 ele está entre o 16 e o 25. Então, a raiz quadrada do 20 vai estar entre a raiz quadrada do 16 e a raiz quadrada do 25. Mas essas raízes são exatas, o número 4 e o número 5, respectivamente. Ou seja, a raiz quadrada do número 20 vai ser um número entre o 4 e o 5.
Agora, vamos representar todos esses números na reta numérica, respeitando as ordens e posições. Observe! Nós vamos representar esses números e a raiz quadrada de 20 vai estar aqui, entre o 4 e o 5, ou seja, entre a raiz quadrada do número 16 e a raiz quadrada do número 25. Assim, nós podemos representar as raízes quadradas não exatas na reta numérica, de forma aproximada. Agora, o próximo exemplo. Utilizando as representações decimais, vamos localizar os números na reta numérica. Menos raiz quadrada de 5, 20 nonos, o número π e a fração menos 3 meios. Agora, vamos escrever as formas decimais desses números. Lembrando que, para calcular as raízes não exatas, nós utilizamos uma calculadora. E, nesse caso, nós temos o resultado menos 2,236 e assim por diante. Já para as frações, nós podemos efetuar a divisão do numerador pelo denominador. Por exemplo, 20 dividido por 9 é 2,222 e nós temos uma dízima periódica. Já para o número irracional π, nós temos que a forma decimal dele 3,141 e assim por diante. Finalmente, a fração menos 3 meios. Nesse caso, a divisão de 3 por 2 tem resultado exato, menos 1,5. Agora, vamos representar esses números na reta numérica. Mais uma vez, temos a origem, que é o zero, à direita os positivos e à esquerda os negativos. Começamos localizando o menos raiz de 5. Como esse número é menos 2,236, ele vai estar à esquerda do menos 2. Esse número é menor que o menos 2, então localizamos ele bem aqui, menos raiz quadrada de 5. O próximo número é o 20 nonos, e esse número é 2,222, ou seja, ele é um número maior que 2, então ele deve estar à direita do 2, bem aqui, 20 nonos. O próximo é o número π, que tem a representação decimal 3,141 e assim por diante. Então, esse número vai estar à direita do 3, bem aqui, como nós já vimos antes. Finalmente, nós temos o menos 3 meios, que tem a forma decimal menos 1,5. Então, ele é um número que vai estar entre o 1 negativo e o 2 negativo, bem no meio, bem aqui. Nós representamos ele na reta numérica. Agora que nós temos todos esses números na reta numérica, nós podemos usar essa representação para ordenar esses números, já que sabemos que os números na reta numérica crescem para a direita. Então, vamos escrever esses números em ordem crescente, do menor para o maior. Começamos com o número mais à esquerda, menos raiz quadrada de 5. Em seguida, temos o menos 3 meios. E esses são os números negativos. Aqui, nós podemos ordenar também o zero, para separar os negativos dos positivos. Então, temos menos 3 meios menor que zero, que é menor que 20 nonos, que é o próximo número na reta numérica. Finalmente, nós temos o π, que é o número entre esses que está mais à direita, ou seja, é o maior desses números. E assim nós encerramos a aula de hoje. Eu vejo todos vocês na próxima aula. Tchau, tchau e até lá!